E minha pergunta é simples, eu tenho uma lista de perguntas. Primeiro que eu concordo com 90% do que o senhor falou aí, certo? Acho que se a gente conversar, a gente pode até melhorar muita coisa que o senhor falou aí. Agora, a sociedade não paga nada por isso. O agricultor é que é penalizado em pagar. Então, o senhor está falando, por exemplo, em receber crédito de carbono, em receber a bolsa está fazendo uma restituição, vai pulando os negócios lá, tal, só que se eu pisar na bola, a Polícia Florestal vai lá na minha fazenda e multa no dia seguinte, certo? Meu vizinho faz as coisas erradas lá, denunciei e não aconteceu nada com o cara. Bom, mas encurtando, é o seguinte, eu quero saber por que o agricultor é penalizado e a sociedade não é penalizada. Por que o Rio Tietê está sendo limpo, ou Pinheiros, em São Paulo, faz 20 anos, eles não vão limpar nunca aquilo lá. Porque eles estão jogando esgoto lá, industrial e residencial, e não limpam. Guarapiranga, a mesma coisa. Crescimento desordenado e ninguém faz nada. Certo? Aquilo é APP. Entendeu? E o agricultor tem que preservar. Agora, a camisa que o senhor veste, a calça que o senhor veste, o couro que o senhor está vestindo no sapato, a borracha do seu sapato, vem tudo da roça. Ninguém faz nada sem agricultura. E eu não estou aqui questionando a responsabilidade do agricultor em preservar o meio ambiente. Agora eu quero saber por que a sociedade não é alertada a respeito disso aí e por que a sociedade não paga o que ela destrói. Minha pergunta é essa. Por que os ambientalistas não cobram da sociedade? Obrigado. Eu respondo já. Então, obrigado pela pergunta. Esse é um tema que tem sido recorrente nas apresentações sobre o Código Florestal, sobre o ambiente. E a questão é a seguinte: por que a sociedade não cobra esse pessoal? Já está começando a cobrar. Então, isso é uma coisa nova. E também não vem falar que cobravam muito dos agricultores, porque nunca cobrou. Agora que está começando. Porque o Código Florestal existe desde 65, nunca ninguém se preocupou muito com isso, cada um, bem dizer, fez o que quis na sua propriedade. Então o problema é que hoje se está começando a cobrar. Mas é uma coisa antiga, porque se houvesse uma cobrança efetiva, a gente não teria tanta área sem floresta. Então, o que aconteceu? Hoje há um processo recente, é assim. Hoje a gente tem um processo recente de cobrança. Recente, que eu digo recente, 10 anos. Há 10 anos que se intensificou a cobrança dessas questões ambientais. Deveria pagar? Deveria. Eu concordo, eu trabalho com isso. Minha pesquisa principal é o desenvolvimento de modelos de restauração que tem engenheiro produtor. Só que não é uma coisa para acontecer do dia para a noite. Mas a multa vem do dia para a noite. A multa vem. Por que a multa vem? Vamos tentar entender o outro lado da moeda. A gente simplesmente pensar sobre o nosso ponto de vista é uma coisa mais simples. A dificuldade grande nesses debates é olhar os dois lados. Como que isso é visto hoje pela promotoria ambiental? Isso é da legislação ambiental brasileira. A propriedade rural ela tem uma função social. Então, o produtor, o dono de uma área, ele pode exercer a sua atividade produtora, mas existem algumas limitações para que aquela atividade do agricultor não traga prejuízo à sociedade. É essa forma que a legislação brasileira trata a questão. Isso acontece por meio da aplicação da legislação ambiental. Então, a legislação ambiental é uma estratégia adotada pelo Estado brasileiro para que haja uma conciliação da produção agrícola com o bem-estar da sociedade no geral. Então, se o agricultor infringe essa legislação, há os mecanismos de comando e controle para que essa legislação seja cumprida. Da mesma forma, vocês têm um carro, o carro não é de vocês? A propriedade é de vocês. Se vocês excederem o limite de velocidade, vocês vão levar uma multa, mesmo o carro sendo de vocês. Então, essa é uma coisa que também nós precisamos, vamos falar assim, admitir. Por muito tempo, a propriedade rural no Brasil foi vista como algo que o produtor
ele faz o que acha sem que houvesse uma cobrança ou um compromisso, eu não vou plantar uma mata na beira do rio. Não, durante muito tempo, isso tem mudado. Mas isso a gente tem que admitir, durante muito tempo não houve um planejamento. Mas não é porque o agricultor é um bandido, porque isso não era cobrado, não havia conscientização. É um problema que hoje a gente enfrenta de forma amigável, dialogando entre universidade. Tem chita, tem, eu admito, isso é horrível para mim que trabalha na área ambiental. Quando a gente tem muito chita no meio, dá para trabalhar, mas tem chita dos dois lados, vocês têm que admitir. Então hoje, o grande ponto para que a gente avance na questão é trabalhar com o meio termo, um diálogo. Então não adianta xingar o ambientalista, não adianta eu xingar o ruralista, a gente tem que trabalhar junto. E aonde as coisas estão ocorrendo? Quando o trabalho está sendo feito em conjunto. Então, onde na equação ambiental? Em usinas, em empresas, em produtores, estão a fim de resolver o problema. Então, a minha preocupação é com quem está a fim de resolver. Agora, quem vai reclamar, tal, tudo bem, sempre tem pessoas que entram nessa nova realidade do mercado de forma mais atrasada. Mas hoje essa é uma realidade. Eu não estou falando aqui a questão é, vamos todo mundo ganhar com isso. A sociedade. O que é a sociedade? O governo do Estado não... E agricultor. Agricultor faz parte da sociedade. Faz, eu concordo com você. Acontece... Professor Pedro, nós temos que adiantar em função do horário. A gente entende, tem mais duas perguntas e eu tenho mais duas aqui feitas no papelzinho, senão a gente não consegue concluir. Desculpa, pessoal. Tá. Bom dia, Claudinho de Geradil, Taio Pedro de Minas Gerais. Só uma colocação, a agricultura de café é uma cultura ecologicamente correta. Em todos os anos acompanhando a cultura do café, nós observamos que há um acréscimo em torno de 2% na teor de matéria orgânica no solo, no cultivo do café. Isso representa 300 toneladas de gás carbônico por hectare. Tá? Segunda colocação, nós estamos em Minas Gerais. Não sei como é a legislação em São Paulo. Aqui, para fazer uma limpeza diária, o órgão demora cerca de 90 dias para ir na sua fazenda. Para fazer uma exploração de uma reserva, acredito que vai demorar 20 anos, o mesmo tempo que está crescendo a área. Só isso. Então esse é um outro problema, morosidade do órgão ambiental. Eu vivencio isso também, porque eu preciso da autorização do órgão ambiental para fazer minhas pesquisas. Então é um processo que a gente tem que lidar com ele e cobrar providências para que ele seja mais ágil. Então isso não acontece só com o produtor. Você vai pedir uma licença de qualquer coisa, demora um pouco. Por quê? O órgão ambiental falta gente, muitas vezes, são poucas pessoas para atender uma demanda enorme. Então essa questão da reserva legal, da autorização, demora mesmo. Isso é ruim. E a gente tem que lidar com esse problema. Então, eu gostaria também que fosse mais ágil, mas é um problema que tem que ser enfrentado novamente. Então, de novo, muitas vezes a gente pode ficar reclamando, mas já existem hoje pioneiros que estão conseguindo viabilizar essas atividades. Caso contrário, eu teria exemplos para mostrar para vocês. Bom, aqui é Luiz Carlos Fazoli, do IAC Campinas. Eu queria só fazer um comentário, porque você colocou no quadro que o café é dependente de 40% dos insetos, das abelhas, né? Isso daí é o seguinte, não é verdade isso. O café arábica, a flor é completa, é autofértil, independente de abelha, ele poliniza normalmente. Não há necessidade, eu não estou contrariando que tem que haver inseto, eu acho que eu estou favorável, queria até parabenizar na polinização, não há necessidade, inclusive, das flores que são geradas, 50%, até 60% que vão gerar frutos. Então não há um excesso de flores também. Então, para o café robusto, que é outro, depende da planta vizinha, pode ser que tenha uma dependência maior. Eu não sei aonde foi pega essa informação, me desculpe, deve ser uma informação mais antiga. Essa informação, aquela tabela, é um livro publicado pela SBTC, Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, em 2010, chamado Código Florestal e Meio Ambiente, debate, não sei o que, para o diálogo. Então, talvez essa média seja entre o robusto e o arábico, mas é uma publicação de 2010 com toda a elasticação científica, depois eu posso passar o material final. Bom, tudo bem, mas em arábica não ocorre isso. Eu não sei se você isso na área, sou todos mudados. Tá bom. Mas obrigado pela colocação. É só um esclarecimento, eu gostaria que
que você, nas suas apresentações futuras, verificasse. Queria parabenizar pela palestra. Pessoal, a última pergunta, que nós temos mais duas aqui do professor responder, senão o nosso tempo vai ultrapassar. Ramon Rocha, produtor rural de Araguari. Na verdade, eu não quero fazer uma pergunta, professor, eu quero fazer um comentário e um alerta a todos os produtores que estão aqui, aos filhos de produtores e aos estudantes. O assunto, o senhor comentou agora há pouco nas suas colocações com relação à reserva legal e tudo mais, eu acho extremamente importante e concordo com o senhor. Nós, produtores rurais, nós não somos bandidos, nós somos legalistas, nós seguimos as leis. Temos que ter paciência com a regulamentação estadual, temos que ter. Para isso nós temos as nossas entidades, associações, o pessoal da cooperativa, o Márcio da OCB está aqui, tem da FAENG, o pessoal, tem muita gente, nós como classe organizada, nós temos muita gente trabalhando para isso. Nós temos deputados, nós temos políticos trabalhando para isso. Lamentavelmente, a turma do contra, dos radicais, aquilo que o Nivaldo expôs muito bem na sua abertura, trabalha de uma forma muito mais eficiente, às vezes, e mais eficaz, e com muito mais dinheiro. Concordo plenamente com o senhor. Nós não somos bandoleiros. Agora, principalmente os mais novos, que têm mais habilidade com a internet, nós temos que ficar muito atentos e nessas salas de discussões, quando se fala de código ambiental, de código florestal, de APP e tudo mais, nós não podemos ser omissos em dar as nossas opiniões. Como é que um rapazinho, na inocência dele e na influência da publicidade externa, faz um comentário sobre reserva legal de uma propriedade agrícola? Que conhecimento que ele tem? Não é meter o pau, não. É a gente esclarecer. É perguntar para ele: ô Zezinho, você tem 17 anos, nasceu num apartamento, cadê a reserva legal do seu apartamento? Onde é que está? Ah, está lá no Play. Não, mas o Play não conta, porque a jardinagem é exótica, não é reserva legal. Então, nós estudantes, nós consultores, nós produtores, não podemos perder a oportunidade, principalmente na internet, que é o grande veículo de comunicação, em defendermos as nossas ideias, em defendermos aquilo que é certo. Então fica feita aqui essa colocação, nós temos que sempre nos postar dessa forma, de que nós obedecemos as leis. Não há ninguém mais interessado em proteger o meio ambiente do que nós, produtores rurais. Não percamos essa oportunidade. Obrigado, professor. Obrigado pela colocação, penso exatamente dessa forma. E muitas vezes a gente, por exemplo, vê essa questão ambiental, o produtor é penalizado. Mas, pessoal, como está a saúde do país? Como está a educação? Não adianta a gente achar que só a vida do produtor está ruim. Agora, reclamar é fácil. Agora, essa é a questão. O que nós vamos fazer? Vocês têm que fazer entidades de classe, vão se organizar, vão fazer alguma coisa. Enquanto a gente ficar reclamando aqui, ninguém está ouvindo do lado de lá. Então, o problema existe em todos os setores. A gente precisa, de fato, se envolver mais pela internet, por outros meios, e tentar mudar o que a gente acha errado. Então, isso eu acho que é importante. Ter uma postura proativa sobre esses problemas. Só uma pergunta para os organizadores. Eu respondo essas perguntas aqui já. Respondo, leio. Tá. Nome do Elvio Carlos, de Tuiutaba. Pergunta: como ficaria a situação do café de montanha do sul de Minas e zona da mata nessa educação ambiental? Esse é um tema que eu concordo, muito polêmico. Ele tem que ter um tratamento diferenciado no código, e ele vai ter código novo, que o deputado Paulo Grau vai falar com vocês. Então, essas áreas elas vão entrar como as chamadas áreas rurais consolidadas, em que são áreas que já têm uso histórico, uso antigo. Então, essas áreas elas vão ser aceitas da forma como elas estão, desde que haja conservação do solo e conservação das áreas. Então, isso é uma pergunta até para o deputado Paulo Fial, mas que vai ser mais ou menos nessa linha. Essas áreas elas não vão ter que ser deslocadas para outros locais. Agora, outra pergunta do Mário Rodrigues Coelho, de Dois Corpos: qual o processo para iniciar uma certificação de floresta? E quais são os órgãos certificadores?
Eu acho que aqui a gente tem vários consultores, logo devem ter até mais familiaridade com isso. O que eu conheço, o selo do Rainforest Alliance, tem a Maflora de Piracicaba, que trabalha bastante com isso, imagino que haja outras certificadoras. E como inicia o processo? Acho que procurando essas entidades. Eles têm lá uma série de listas, né, de pré-condicionantes, já existem consultores que prestam serviço para preparar propriedades rurais para receber a certificação. Então, eu recomendo que se procure uma dessas entidades certificadoras para que se verifique a lista de requerimentos. Então, pessoal, novamente agradeço as perguntas, gosto desse debate saudável e me coloco à disposição aqui do lado da sala para que a gente continue conversando, quem quiser perguntar uma coisa em particular. Obrigado.